As tiaras das princesas e rainhas despertam um fascínio, talvez ainda maior do que as próprias coroas cravejadas de joias e diamantes. Vejam, por exemplo, a grande torcida que existe para que a tiara Spencer, que ficou notória ao ser usada pela princesa Diana, seja usada também pela atual princesa de Gales, Kate Middleton. Mas é muito provável que o público só venha a ver novamente essa tiara em algum membro da família real britânica em alguma futura aparição da princesa Charlotte quando ela crescer. Mas mesmo assim, a cada vez que Kate Middleton aparece com uma tiara, é uma verdadeira sensação. E ela tem a sua preferida, a Lover's Knot, assim como a Rainha Elizabeth também tinha uma tiara entre as suas preferidas, The Girls of Great Britain and Ireland Tiara. O que talvez muitos nem imaginem é que por trás do brilho das tiaras existe muita história, mistério e às vezes até uma tragédia, como é o caso dessa joia maravilhosa. Essa preciosidade foi um presente de casamento dado à rainha em 1947. Um presente mais que especial da sua avó, a rainha Mary. Pois é a rainha Mary a grande responsável pelo tamanho, beleza e riqueza da coleção particular de joias que pertenceu à rainha Elizabeth. Essa tiara era sem dúvida uma das favoritas de Elizabeth II, pois não só ela usou repetidas vezes ao longo do seu reinado, como também foi essa que ela escolheu para aparecer em retratos oficiais e mais que isso, é essa tiara que aparece nas notas e moedas da libra esterlina. Lembrando que, aos poucos, a moeda britânica vai sendo substituída por notas e moedas com o rosto do atual monarca Charles III. A rainha usava essa tiara com tanta frequência que, num determinado momento, ela ficou sendo mais conhecida como a tiara da Rainha Elizabeth. No vídeo de hoje, vamos viajar um pouco pela história e conhecer mais sobre uma das tiaras mais icônicas de todos os tempos. Por que o nome da tiara é tão pomposo assim, um nome comprido, The Girls of Great Britain and Ireland Tiara? É porque ela foi encomendada pelo comitê formado pela Lady Eva Greville para ser um presente para a princesa Mary de Teck, que estava para se casar com um dos netos da rainha Vitória. Detalhe é que o noivo acabou falecendo antes de se casar, então ela acabou se casando com o Duque de York, futuro rei da Inglaterra. E o Duque de York era o avô da rainha Elizabeth. O casamento ocorreu em 1893. Assim como hoje em dia, quando o casamento foi anunciado, havia uma grande euforia por parte do público. Daí então a ideia de encomendar uma joia tão especial que acabou tendo a sua história mesclada com uma grande tragédia da época. Imaginem só, naquela ocasião, o presente de casamento custou apenas 5.000 pounds. A tiara foi encomendada à joalheria Garrards, uma das mais tradicionais da Europa e que está por trás de muitas das mais famosas joias conhecidas da realeza. Naturalmente, ao longo dos anos, a peça foi sendo mais e mais valorizada como um verdadeiro investimento, justamente por pertencer à Rainha Mary. Mas a história conta que as mulheres que formavam o tal comitê, em sua maioria aristocratas, juntaram os fundos para encomendar a peça à joalheria através de arrecadações. Elas conseguiram arrecadar uma quantia tão alta que sobrou bastante dinheiro, o qual elas destinaram à doação para viúvas e órfãos do navio HMS Victoria, que havia afundado fazendo diversas vítimas e deixando alguns sobreviventes. Só esse fato já mostra o significado histórico que essa tiara tem, pois, bem ou mal, a sua confecção ajudou a diversas vítimas desse naufrágio, fazendo centenas de viúvas e órfãos no Reino Unido e na Irlanda. Elas eram The Girls of Great Britain and Ireland. Foi por esse motivo marcante que a rainha Mary escreveu uma carta dizendo que essa tiara era um dos presentes de casamento que ela mais valorizava por causa das doações que a peça possibilitou. A rainha já mostrava então algumas de suas características. Ao se casar, antes de ser rainha, Mary foi a duquesa de York e mais tarde ela foi a princesa de Gales.
já que o marido era o primeiro na linha de sucessão. Como rainha consorte, ela teve bastante presença. Historiadores dizem que ela se adaptou muito bem à função, muitas vezes dominando a cena. Além de tudo isso, a peça é uma joia belíssima. A tiara, em formato circular, contém 9 grandes pérolas no topo, diamantes na parte central e o arco na base. Como muitas outras joias da realeza, essas 3 partes podem ser separadas para serem usadas individualmente. A rainha Mary era muito criativa na sua forma de usar tiaras. Então, em 1920, ela resolveu substituir as pérolas por diamantes que vieram do condado de Surrey, na Inglaterra. Um detalhe interessante: vocês já viram essas mesmas pérolas algumas vezes, como numa ocasião adornando a cabeça da princesa Diana, já que as pérolas foram colocadas na tiara Lover's Knot da rainha Mary, que não é a mesma tiara chamada Cambridge Lover's Knot que já vimos na cabeça de Kate Middleton. A base da tiara também foi usada separadamente pela rainha Mary como uma bandana. A peça é tão versátil que pode ser adaptada para ser usada numa base menor. Os joalheiros dizem que essa tiara, ao ser desmembrada, pode até ser usada como um colar. Já a rainha Elizabeth usou durante muitos anos apenas a parte central dessa tiara, que ficava mais delicada na cabeça. Dizem que quando ela estava se preparando para algum evento oficial e escolhia essa tiara, ela avisava a sua assistente que iria usar a tiara da vovó. Em 1969, ela resolveu colocar a base de volta à tiara, que acabou se tornando a mais icônica a adornar a cabeça da rainha Elizabeth II. É por isso que, a cada vez que a atual rainha consorte Camila aparece usando essa peça, sempre chama muito a atenção, pois, sem dúvida, essa é uma das mais valiosas da coleção pelo seu valor histórico e sentimental. O público não esperava que Camila fosse usar essa tiara tão cedo, mas foi justamente uma das primeiras que ela apareceu usando em um evento oficial. A icônica tiara tinha um grande valor sentimental para a rainha Mary e esse sentimento passou para sua neta, sendo de grande valor para a rainha Elizabeth também. Outro aspecto da tiara é que ela tem o formato de um diadema, sendo circular, mas sem os arcos laterais que uma tiara comum tem. Isso faz com que a peça tenha que ser usada bem na parte de trás da cabeça, como essa que vemos a princesa Vitória da Suécia usando. É uma peça que não cai tão bem em qualquer mulher. Há uma forma especial de usá-la. É um formato que foi muito comum na época medieval, mas não tão popular hoje em dia. O fato da rainha Mary ser tão criativa com suas tiaras e dar a elas múltiplas possibilidades de uso tem feito muitas pessoas compararem a forma como as atuais princesas e rainha consorte têm usado as peças. O que vocês acham? Já que essas joias fazem parte da coleção e não vão a lugar nenhum, por que não tirá-las do cofre e usá-las mais vezes? Essa é então a história da The Girls of Great Britain and Ireland Tiara. Por mais que seja um objeto valioso e cobiçado, vocês acham que a preferência da rainha por essa tiara em particular era porque foi um presente da sua avó Mary? Deixem aqui seus comentários e a opinião de vocês sobre isso. Se inscrevam, deixem o like e até o próximo!